Parece que você está apenas andando pela cidade. Lojas, ruas, transporte, pessoas com celulares. Mas na China, esse parece e desaparece literalmente na próxima esquina. Aqui, em um dia, você pode se encontrar no futuro, no sentido mais literal. Táxi sem motorista, água do ar, a cidade como uma mente única. Enquanto o resto do mundo discute a teoria da inteligência artificial, a China já a está integrando no cotidiano. Aqui, não é preciso procurar um caixa eletrônico, porque o dinheiro em espécie quase desapareceu. Não é preciso chamar um entregador, pois isso é feito por um robô. Não é preciso se preocupar com engarrafamentos. O transporte é controlado em tempo real e as câmeras de rua se comunicam entre si. Tudo parece ficção científica, mas é uma rotina à qual os moradores já se acostumaram. Nos últimos 30 anos, a China passou de um país onde a bicicleta era um luxo para uma nação que define as tendências tecnológicas globais. E tudo isso não é apenas uma demonstração de força, mas uma estratégia cuidadosamente planejada para décadas à frente. Na China, não se trata apenas de fabricar gadgets. Aqui, criam-se ecossistemas inteiros, nos quais a tecnologia não é um complemento à vida, mas sim a sua base. Neste vídeo, você verá como é realmente viver no país mais tecnológico do mundo. Tudo o que mostramos são fatos reais, tecnologias reais, pessoas reais. Sem ficção científica e sem enfeites. Mas prepare-se, o que você vai ver pode mudar completamente a sua percepção sobre a época em que vivemos. Agora começa aquilo pelo qual você clicou neste vídeo. Ver como já hoje funcionam tecnologias com as quais o resto do mundo só pode sonhar. Na China, o táxi voador não é um protótipo em uma exposição nem uma visualização de computador. É um meio de transporte real que já está decolando. A empresa Ehang, sediada na cidade de Guangzhou, foi a primeira do mundo a receber permissão oficial para o uso comercial de drones de passageiros. O modelo deles, o Ehang 216, é um aerotáxi autônomo para 2 pessoas, que já está realizando voos de teste em várias cidades da China. O dispositivo se parece com uma cápsula com hélices, semelhante a um enorme drone. Ele não precisa de piloto, o passageiro simplesmente escolhe a rota pelo aplicativo, entra e espera a decolagem. Por enquanto, os voos acontecem dentro de pequenas áreas, mas há planos para expandir as rotas. Esse sistema está sendo testado especialmente em locais turísticos, onde o deslocamento em altura proporciona uma experiência única. A Ehang já realizou milhares de voos bem-sucedidos, inclusive com passageiros reais. A empresa conta com apoio do governo e as tecnologias foram desenvolvidas inteiramente dentro do país. Nos próximos anos, o governo planeja criar uma rede de rotas aéreas entre grandes aglomerações. Isso significa que, na China, trocar o metrô por um táxi voador se tornará tão comum quanto hoje chamar um carro por aplicativo. Enquanto outros países ainda discutem regulamentações e segurança, a China já está agindo. Talvez a popularização desses táxis ainda seja uma questão de tempo. Mas o simples fato de que eles já estão voando é um fato comprovado. Agora imagine que você está andando na rua e de repente encontra um quiosque que faz água a partir do ar. Essa tecnologia parece ficção científica, mas já está sendo usada na China. Instalações especiais capazes de transformar o ar em água potável estão se tornando cada vez mais comuns. O princípio de funcionamento é baseado na coleta de umidade da atmosfera por meio da condensação. Um exemplo é um dispositivo produzido no sul da China, capaz de extrair até 30 litros de água por dia diretamente do ar. O processo parece simples, mas na verdade é um sistema de engenharia complexo. O aparelho suga o ar, resfria-o, transformando o vapor d'água em gotas. Em seguida, a água passa por filtragem, mineralização e vai para o dispensador, pronta para o consumo. Essas instalações são especialmente úteis em áreas onde o acesso à água de qualidade é limitado. A tecnologia está sendo ativamente implementada não apenas em residências e escritórios particulares, mas também em instalações de infraestrutura em parques tecnológicos, escolas e hotéis. Em alguns projetos, esses dispositivos são integrados a painéis solares, tornando-os totalmente autônomos. Fabricantes chineses estão entrando no mercado internacional, oferecendo alternativas economicamente vantajosas e ecologicamente limpas aos sistemas tradicionais de abastecimento de água. Em um contexto de aquecimento global e crescente escassez de água potável, essa solução pode desempenhar um papel crítico. A China não está apenas aplicando a tecnologia, ela a está tornando parte do cotidiano urbano. Mas como foi possível uma adoção tão rápida de soluções avançadas? A resposta está na transformação incrivelmente rápida do país, que até recentemente era completamente diferente. Um dos exemplos mais marcantes do salto tecnológico é o maglev, o trem de levitação magnética que conecta o aeroporto de Pudong à cidade de Xangai. Sua velocidade padrão é de cerca de 300 milhas por hora, e em modo de teste ele chega a 480.
Toda a viagem dura menos de 10 minutos, e mesmo assim os passageiros quase não sentem o movimento. De tão suave e silencioso é o percurso. O maglev não utiliza rodas tradicionais, ele flutua sobre os trilhos graças a uma almofada magnética, o que reduz o atrito ao mínimo. Isso permite atingir velocidades que nem mesmo os trens de alta velocidade do Japão ou da Europa conseguem alcançar. Desde o seu lançamento no início dos anos 2000, o sistema tem demonstrado alta confiabilidade e precisão operacional. A China está expandindo ativamente a infraestrutura do maglev. Já foram desenvolvidos projetos para novas rotas, inclusive entre grandes metrópoles. Em algumas regiões estão sendo testadas até versões de altíssima velocidade capazes de atingir mais de 600 mil milhas por hora. Potencialmente, isso pode substituir a aviação em distâncias curtas. Esse tipo de transporte não é apenas uma comodidade, é um símbolo de como a China está acelerando literalmente tudo ao seu redor. Do deslocamento à construção. Um país onde todos os anos surgem novos bairros, cidades e arranha-céus não poderia ficar sem um trem que está à frente do seu tempo. Mas o mais impressionante não é como os chineses se locomovem, e sim como eles constroem, e como antigas vilas se transformam em centros tecnológicos. Há 30 anos, no lugar das atuais megacidades chinesas, muitas vezes havia casas de barro, cabras e campos de arroz. Hoje são torres de vidro, parques tecnológicos, fábricas automatizadas e milhões de habitantes. Essa transformação não aconteceu por acaso. Por trás dela está um programa estatal de planejamento estratégico que trabalha com décadas de antecedência. O ponto-chave foi a ideia de não apenas desenvolver cidades, mas criar do zero zonas inteligentes, atraindo investidores, especialistas e tecnologias. Um dos exemplos disso, um novo distrito industrial. Perto de Xangai, onde em apenas 2 anos, no lugar de uma vila, surgiu um polo industrial com produções de ponta. Foi lá também que foram construídos os primeiros aparelhos para produzir água a partir do ar. As autoridades locais criam condições em que é vantajoso para os empresários abrirem seus negócios, incentivos fiscais, infraestrutura, apoio. Em troca, exige-se apenas alta qualidade e inovação. Assim, as vilas vão se transformando gradualmente em hubs do futuro e a população local se torna a força de trabalho da nova economia tecnológica. Com esse crescimento acelerado, o meio ambiente poderia ter sido prejudicado. Mas foi justamente esse o próximo desafio que a China resolveu de forma tecnológica. Nos últimos anos, a China enfrentou as consequências da rápida urbanização: inundações, superaquecimento das ruas, poluição do ar. Em vez de medidas superficiais, foi adotado um conceito nacional de cidades esponja. Isso não é uma expressão figurativa. É uma tecnologia específica, destinada a tornar as megacidades resilientes às mudanças climáticas. A ideia é simples. A cidade deve absorver água como uma esponja. Para isso, são criados revestimentos especiais em ruas e calçadas que permitem que a umidade penetre no solo. Nos telhados das casas surgem jardins verdes e ao longo das ruas canais capazes de redistribuir a água da chuva. Tudo isso permite reduzir a carga sobre o sistema de drenagem e diminuir o risco de inundações. Projetos piloto já foram implementados em Pequim, Xangai, Wuhan e outras cidades. Além disso, desde 2020, novos complexos residenciais e centros comerciais são obrigados a atender aos padrões de cidade esponja. Os chineses não estão apenas combatendo as consequências da má ecologia, eles estão reconstruindo as próprias bases da vida urbana. Essas soluções tornam a vida mais confortável e segura. Mas a principal frente de avanço tecnológico ainda está por vir. Nas rodas, no compartimento do motor e na bateria, é justamente aí que a China se tornou a líder mundial indiscutível. Nas estradas chinesas, o rugido do motor é cada vez menos ouvido e cada vez mais se ouve o silêncio. A China tornou-se líder na produção e venda de carros elétricos, superando não apenas os Isuzu, mas toda a Europa. A principal estrela é a marca BYD. Não é uma fabricante de luxo, mas sim uma marca popular. Seus modelos são tão acessíveis que praticamente qualquer chinês que trabalha pode comprá-los. A BYD começou com baterias, depois fabricou telefones e, em seguida, entrou no setor automotivo. E hoje é um dos maiores fabricantes de carros elétricos do mundo. Seus carros são vendidos em todos os continentes. Muitos modelos aceleram de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. Tem massagem nos bancos, ventilação, direção autônoma e tudo isso por um preço 3 vezes menor que o da Tesla. Mas o principal não é só a popularidade, é a infraestrutura. Carregadores estão por toda parte, perto de casas, lojas, escolas. Nas cidades, há benefícios para carros elétricos, placas verdes e registro simplificado. Além disso, os proprietários desses veículos podem contar com deduções fiscais e subsídios. Isso não é uma moda, é uma política de Estado.
Hoje, até mesmo táxis e ônibus nas províncias do sul estão quase totalmente eletrificados. A China não apenas adotou novas tecnologias, ela as tornou a norma. A própria BYD já não fabrica carros com motores de combustão interna, ela fez uma transição completa para a energia verde, mas como eles conseguiram isso? A resposta está na capacidade de aprender e se adaptar, especialmente quando marcas globais entram no jogo. No final dos anos 2000, a indústria automobilística chinesa era motivo de piada. Baixa qualidade, projetos ultrapassados, design desajeitado, mas tudo mudou quando uma empresa chinesa comprou a gigante sueca Volvo. O negócio se tornou uma verdadeira revolução. A China teve acesso a engenheiros, tecnologias e know-how que foram desenvolvidos na Europa ao longo de décadas. Primeiro os chineses copiavam, depois começaram a melhorar e então passaram a criar seus próprios produtos. Um dos exemplos mais notáveis é a marca Zeekr, que faz parte do grupo Geely, proprietário da Volvo. Esses carros impressionam pela qualidade do acabamento, pelas tecnologias e pelo design, e custam muito menos do que os equivalentes alemães ou japoneses. Além da Volvo, a China adquiriu ainda uma série de outros ativos estrangeiros, fábricas, licenças e até equipes inteiras de desenvolvedores. Tudo isso passou a fazer parte da produção interna. Graças a isso, a indústria automobilística chinesa conseguiu dar um salto à frente pulando décadas de tentativas e erros. Mas o principal nem é isso. O principal é a mentalidade. Quando Elon Musk declarou em uma entrevista que os chineses nunca alcançariam a Tesla, as marcas locais encararam isso como um desafio. 5 anos depois, a China vendia mais carros elétricos do que a Tesla e, em muitos aspectos, a superou. No entanto, enquanto os carros provocam uma tempestade de emoções, há quem trabalhe em silêncio. Esses trabalhadores não se cansam, não exigem salário e já substituíram milhares de pessoas. Um dia, você liga para a recepção do hotel e pede para trazerem uma escova de dentes. Alguns minutos depois, um robô chega à sua porta. Não é uma pessoa, nem um entregador, mas um carrinho totalmente autônomo com tela sensível ao toque. Ela chama o elevador, vai até o andar certo, encontra o quarto e avisa que chegou. Isso não é uma demonstração, mas a realidade cotidiana em hotéis chineses. Esses robôs atendem hotéis, hospitais, armazéns e até restaurantes. O barista do café pode ser um robô. O dançarino em um show de rua também. Em algumas empresas, até 90% dos processos são robotizados. Isso não é apenas economia, mas também redução de erros. A China investe bilhões em robótica e o governo subsidia ativamente esses projetos. Atualmente, robôs humanoides capazes de realizar tarefas domésticas básicas estão se desenvolvendo especialmente. Limpar o chão, carregar objetos, trabalhar na recepção. Em cidades experimentais, robôs gerenciam a logística de bairros inteiros, desde o lixo até a entrega de mercadorias. Claro, por enquanto, essas tecnologias ainda não são perfeitas, mas a China não espera pela perfeição. Ela implementa tudo na prática e aprimora no caminho. Essa abordagem permite ao país avançar em um ritmo com o qual quase ninguém consegue competir. Mas todos esses robôs são apenas parte de um grande esquema, porque na China toda a cidade pode ser inteligente e funcionar como um organismo único. Imagine uma cidade onde as luzes das ruas só acendem quando alguém passa por elas, onde as lixeiras avisam quando estão cheias, onde os semáforos são ajustados em tempo real de acordo com o tráfego. Na China, isso não é um projeto, é realidade em dezenas de megacidades. Cidade inteligente é um sistema onde cada parte da infraestrutura está conectada entre si por meio de uma rede de sensores e é gerenciada por software. O nível de ruído, a poluição do ar, a temperatura, o movimento do trânsito, tudo é monitorado em tempo real. Esses dados são analisados e permitem reagir instantaneamente à situação. Cidades assim já funcionam em Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou e outras regiões. Graças a esses sistemas, foi possível reduzir os congestionamentos, aumentar a segurança nas estradas e melhorar o desempenho dos serviços. A China está investindo em cidades inteligentes por meio de grandes corporações estatais e criando plataformas que são então exportadas para outros países. Mas esse sistema também tem uma desvantagem: controlar. Cada movimento, cada compra, cada erro pode ser registrado. Nessas condições, fica especialmente evidente como a vida cotidiana mudou. E isso é perceptível até na forma como você paga por uma garrafa de água. Na China, você pode passar semanas sem ver dinheiro em papel. Lá, tudo, desde a compra de um chiclete até o pagamento do aluguel, é feito pelo celular. WeChat Pay e Alipay tornaram-se ferramentas universais de pagamento. O código QR é escaneado e o dinheiro é debitado instantaneamente. Sem cartões, sem códigos PIN, sem troco. Apenas o smartphone e pronto.
Até vendedores de rua, até pessoas sem teto, até doações em templos, tudo é feito por QR Code. Muitas máquinas automáticas nem aceitam dinheiro ou cartões bancários, só pagamentos digitais. Para turistas sem conta em banco local, isso se torna um desafio. Um cartão Visa comum pode não funcionar aqui. Com esse sistema, a vida fica mais rápida. Pagar a passagem, chamar um táxi, comprar um café, tudo leva apenas segundos. Seu histórico de compras é salvo, os gastos ficam visíveis imediatamente, o reembolso acontece automaticamente. As autoridades apoiam ativamente essa digitalização. É prático, transparente e permite coletar dados sobre a atividade do consumidor. Mas por trás da praticidade há um controle total. Hábitos financeiros, trajetos, horários, sono, tudo pode ser analisado. Essa praticidade é tentadora, mas ela se torna parte de um sistema mais amplo onde controle e cotidiano se fundem em um só. Um dos sistemas chineses mais discutidos no exterior é o de pontuação social. Frequentemente, ele é apresentado como uma distopia. O Estado monitora cada passo e, ao menor deslize, a pessoa perde seus direitos. Mas, na realidade, tudo é um pouco diferente. Não existe um sistema único nacional chinês, como frequentemente é descrito. Na prática, são dezenas de programas diferentes implementados em nível de cidades e províncias. O sistema funciona com base em pontos. Por exemplo, seguir regras, pagar impostos ou trabalho voluntário rende pontos positivos. Por violar regras de trânsito, dívidas vencidas ou avaliações falsas, recebe-se pontos negativos. Esses pontos influenciam o acesso aos serviços públicos, obtenção de crédito ou a possibilidade de comprar uma passagem em classe superior. Frequentemente, esse sistema não funciona diretamente por meio de órgãos governamentais, mas através de aplicativos comerciais, como o Alipay ou o WeChat. E sim, essa avaliação de comportamento gera controvérsias. No entanto, segundo pesquisas, os próprios chineses tendem a vê-la de forma mais positiva. Para eles é uma ferramenta de ordem, não de opressão. Claro, existem riscos de abusos. Às vezes, um erro no sistema pode custar a uma pessoa o acesso a serviços. Há casos em que, por dívidas de parentes, foi restringida a saída do país. Mas esses casos estão se tornando cada vez mais raros. Os mecanismos de recurso funcionam, especialmente nas grandes cidades. E para entender como a China constrói seu sistema de organização social, é preciso olhar para como ela tirou milhões de pessoas da pobreza. No início dos anos 2000, a China era um país onde a pobreza era sentida em cada canto das províncias. Vilas sem estradas, casas sem eletricidade, moradores se deslocando por teleféricos improvisados. Mas já na década de 2020 do século XXI, a China declarou oficialmente a erradicação da pobreza extrema. E isso não é apenas uma bela formulação. É o resultado de um esforço colossal. O governo lançou um programa para realocar moradores de regiões pobres para novas cidades. Lá eram construídas moradias, escolas, hospitais e criados empregos. Ao mesmo tempo, desenvolveram o turismo, a agricultura e os pequenos negócios. Muitas famílias que há apenas 10 anos cultivavam milho nas encostas agora possuem hotéis ou lojas online. Uma atenção especial foi dada às regiões com minorias étnicas. Lá foram criadas condições para preservar a cultura, a língua e as tradições, ao mesmo tempo em que se dava às pessoas acesso à infraestrutura moderna. Por exemplo, os tibetanos em áreas remotas agora podem trabalhar no turismo ou em empresas locais. Esse processo não foi perfeito. Houve realocações sem preparação suficiente e problemas de adaptação. Mas, no geral, a China alcançou um resultado que até agora nenhum outro país do mundo com uma população semelhante conseguiu repetir. No entanto, os chineses não estão apenas criando cidades. Eles também criam um mercado no qual qualquer um pode se tornar vendedor. Mesmo que você não tenha loja nem depósito,